E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, estou aqui com algumas anotações que são as principais dúvidas que as pessoas têm geralmente sobre bateria de lítio de bicicleta elétrica ou de qualquer veículo, pode ser patinete, até moto elétrica, qualquer veículo que utilize baterias de lítio, tá? E são dúvidas que eu vejo sempre nos comentários, porém eu não vou conseguir responder todo mundo, porque são muitos comentários, muitas mensagens, então eu resolvi anotar para fazer um vídeo tirando a dúvida de todo mundo, beleza? Então assim, é um vídeo interessante para quem tem vontade de começar a mexer com bateria e também para quem é usuário, porque a pessoa que apenas utiliza o veículo elétrico é muito importante que ela tenha o conhecimento sobre a bateria, porque é importante para que você consiga cuidar melhor do seu equipamento e conhecimento não quer demais, né? Eu acho que o veículo elétrico ainda é uma novidade, né? Apesar de que faz bastante tempo que a gente tem bicicletas elétricas rodando aqui no Brasil, ainda é uma novidade, ainda é muito pouco que a gente vê rodando por aí. Então eu acho extremamente importante você ter um conhecimento do funcionamento da sua bateria, para você cuidar dela, saber como ela funciona e quando precisar de manutenção você não ter tantas dúvidas assim, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o meu mini roteiro. E assim, eu vou começar falando aqui sobre a estrutura de uma célula de lítio, né, que é básico, muitas pessoas conhecem, algumas pessoas não conhecem, tá? Isso aqui é como se fosse uma pilha de lítio, tá? E ela vem nessa estrutura aqui de alumínio e ela vem com esse termo retrátil, né? São várias marcas que a gente vê no mercado, tem marcas ruins, marcas boas, tem células falsas, células verdadeiras. E para você conseguir uma célula de qualidade hoje, para você comprar, é um pouco complicado, tá? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão de importar células e as dificuldades para conseguir, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho da estrutura. Aqui é uma pilha de alta capacidade que pode liberar uma corrente muito grande. Essa daqui é uma célula 18650. Ela tem esse nome por conta do tamanho. Ela tem 18 milímetros aqui de largura e 65 milímetros de comprimento. É por isso que ela chama 18650, tá? Tem células que são maiores, mais gordinhas, mais compridas, aí você vai ver mudando esse nome, né? Tem a célula 21700, que ela tem 21 milímetros por 700 de altura. Então, esse código significa o tamanho da célula. Essa daqui é a mais comum, ela é padrão, é utilizada em diversos equipamentos, você pode ver até em power bank, até em bicicletas elétricas, motos, carros, enfim. São várias aplicações. Então, o legal dela ter esse tamanho específico é porque você pode montar ela do formato que você quiser, com a capacidade que você quiser. Aí vai depender do seu projeto, tá? Então, por isso que elas são padronizadas nesse tamanho aqui, tá? E aqui é o positivo dela, tá? O positivo dela sempre é essa parte menor e aqui é o negativo da célula. E interessante é que o corpo inteiro da célula é o negativo, por isso que ela vem isolada, né? Com esse termo retrátil. Então o positivo está aqui em cima. O positivo vai para dentro da célula, aqui sai o terminal dele e o restante é tudo negativo. Por isso a importância de você tomar muito cuidado para montar esse tipo de bateria, tá? Então, se você encostar aqui esse positivo em qualquer parte da carcaça da célula, você vai gerar um curto, tá? E assim, as células, elas têm diversas capacidades. Você vai encontrar desde, sei lá, 1000 miliamperes até 3500 miliamperes, tratando de célula 18650, né? 1000 miliamperes vai ser uma célula mais básica para determinados tipos de aplicação. Por exemplo, um power bank pode ser que venha com uma célula de 1000 miliamperes, que é uma célula bem básica, né? Até células de 3500 miliamperes com alta capacidade de descarga. Ou seja, a célula ela tem essa capacidade aqui. Bom, essa célula aqui tem 2405 mAh. E por que a gente utiliza mAh? O que significa isso, tá? Essa aqui é a capacidade da célula. E a gente usa mAh para facilitar. Se a gente fosse falar em amperes, né, aí a célula seria 2,405 amperes. Então é estranho falar assim. Então, como a gente tem mais números aqui depois da vírgula, a gente muda aqui a unidade para miliamperes hora. Então fica mais fácil falar 2400 miliamperes hora, tá? E essa é a capacidade. Significa que essa bateria pode fornecer
2,4 amperes contínuo por 1 hora. É assim que a gente usa para medir a capacidade de uma bateria de lítio, tá? Só que não significa que ela pode fornecer apenas 2,4 amperes, tá? Isso aqui é uma maneira de medir a capacidade que ela tem de armazenar energia. Na verdade, essa célula aqui ela pode fornecer até 12 amperes de pico contínuo, ou seja, ela tem 5C de descarga. Geralmente todas as células você vai encontrar essa informação, né? E você consegue achar o datasheet da célula, e lá vai estar dizendo quantos C de descarga que ela tem. Então essa daqui, no caso 2400, ela tem 5C de descarga, isso vai dar mais ou menos 12 amperes de pico, ou seja, essa aqui é uma célula que é feita para você utilizar em equipamentos como bicicleta elétrica, por exemplo. Tem células que têm apenas 1C de descarga. Se essa célula tivesse 1C, ela só poderia descarregar 2,4 amperes de pico, tá? Então, assim, isso aqui muda o preço da célula, muda a maneira que ela é fabricada. Então, como essa célula tem 5C de descarga, ela é feita para equipamentos que exigem bastante corrente, como veículos elétricos, por exemplo, ou ferramentas como furadeiras, parafusadeiras. Então, é para isso que a gente tem essa diferença aí na descarga também. E igual eu falei, conforme vai mudando aqui as especificações da célula, vai modificando aí o preço delas, tá? Bom, pessoal, aqui nós temos dois exemplos de células, uma Panasonic e uma da Rufer. Essa daqui, ela tem 3.200 mAh de capacidade, ou 3,2 amperes-hora de capacidade. E ela tem 2C de descarga, ou seja, ela descarrega até 6,4 amperes de pico. Ou seja, não é uma célula muito boa para você utilizar em bicicleta, porque ela tem uma descarga baixa. Ela é recomendada mais para algum equipamento que precisa de uma capacidade para durar bastante, porém não vai exigir tanta corrente. Já essa daqui, ela tem 2.300 mAh de capacidade e tem 5C de descarga também. Essa daqui, ela descarrega até 12 amperes. Essa daqui é feita para você utilizar numa furadeira, uma parafusadeira ou um veículo elétrico. Uma célula que tem uma taxa de descarga maior. E então é isso. Essa basicamente é a diferença das células que a gente encontra hoje no mercado. Agora, em relação à durabilidade dessas células, né? Ou seja, o ciclo de vida delas. No datasheet você vai encontrar, o fabricante geralmente informa qual é o ciclo de vida que essas baterias têm, né? Em média 800 ciclos, aí 1.000, depende muito da marca. Eu já vi células que têm até 3.000 ciclos de vida útil. Eu sinceramente não sei dizer para vocês o que faz mudar isso, se há algum processo diferente na fabricação, mas em média 800 ciclos de carga, tá? E depois de 800 ciclos a célula não para de funcionar, ela fica com mais ou menos 70% da sua capacidade. Isso que é interessante, porque a célula continua funcionando mesmo depois que você passar dos 800 ciclos, tá? Só que com 70% já não é tão interessante assim, né? Você está utilizando elas, porque elas vão durar menos e possivelmente vão aquecer um pouquinho mais, entendeu? Porque isso muda também a resistência interna delas, né? Conforme o uso, então é recomendável você trocar quando você vê que a autonomia diminuiu muito, tá? E como funciona a questão do ciclo? É o seguinte, o ciclo ele não considera, você não perde um ciclo quando você carrega parcialmente a sua bateria. Você só vai contar um ciclo quando você descarregar ela totalmente. Então, não precisa se preocupar em deixar a bateria do seu veículo acabar para você carregar novamente. E na verdade é o contrário, você tem que manter ela sempre carregada. Se você usar pouco, já carrega, porque isso vai aumentar a vida útil da sua bateria. Porque assim, essa contagem de ciclo não é perfeita, existem variáveis, como por exemplo, essa que eu acabei de mencionar. Você utilizar a bateria muitas vezes com a carga baixa, você vai diminuir a vida útil dela, vai diminuir os ciclos que você tem. Então por isso é importante você sempre manter a bike carregada. E uma outra informação importante, se você for deixar o seu veículo parado por mais de um mês, você tem que deixar ele na metade da carga mais ou menos. Isso se chama você deixar a bateria em storage. Isso preserva a sua célula. Se você deixar ela 100% carregada e largar ela sem uso, ela pode estragar. E a mesma coisa se você deixar ela sem carga, ela pode estragar também. Se você deixar na metade da carga, ela não estraga. Você pode deixar ali vários meses parado, que não vai ter problemas.
E uma outra variável que pode afetar o ciclo da sua bateria, o ciclo de vida útil dela, que é o seguinte: você montou um veículo elétrico, sei lá, de 1000 watts, só que você quis economizar na bateria, então como você não vai para longas distâncias, você faz um trajeto curto, você resolveu montar uma bateria pequena de 12 ampères-hora. Vai funcionar, desde que ela tenha descarga para isso, vai funcionar tranquilo. Só que você está utilizando um motor ali que puxa 30 amperes mais ou menos, com uma bateria de 12. Ou seja, você vai estar puxando 3 vezes a corrente dessa bateria, aproximadamente. Ou seja, quando você usa uma bateria assim, forçando ela acima da corrente nominal, você vai diminuir também um pouco a vida útil, né? Eu não sei dizer para você o quanto isso vai diminuir, mas eu sei que diminui. Ou seja, quanto mais bateria você tiver, melhor. Ou seja, se você tem uma bike ali de 1000 watts, é legal você ter uma bateria de 20 ampères-hora. Por mais que você não vai utilizar ela até o final da carga, porque 20 ampères-hora dá uma autonomia muito grande, quanto mais bateria você tiver, melhor, porque aí a bateria trabalha em alívio e você não perde a vida útil dela, entendeu? Ou seja, se você montar uma bateria pequena para um veículo forte, você vai acabar consumindo aí um pouco da vida útil dela. Então, o ciclo de carga das células tem essas variáveis, beleza? Então, essa é a recomendação que eu dou. Bom, pessoal, outra dúvida muito comum que as pessoas sempre me perguntam é a questão de comprar baterias do AliExpress montadas. E, cara, não comprem essas baterias. O preço é bem atrativo, é bem baixo ali se você vê o preço em real, só que é uma furada. Porque as células são de péssima qualidade, elas não são montadas com muito cuidado. Você vai pagar um frete caro, porque essas baterias não podem ser transportadas em avião, então vem por navio, é mais demorado e mais caro. Chegando aqui você vai ser taxado, você corre o risco de nem conseguir tirar a sua bateria da alfândega. Então não comprem nunca baterias montadas do AliExpress. Agora, comprar célula até que dá, entendeu? Eu nunca comprei particularmente. Algumas pessoas que eu conheço já compraram e é a mesma situação. Ela vem por navio, não pode ser enviada por avião e você vai ser taxado, você vai pagar um frete um pouquinho caro. E eu já vi algumas pessoas que compram de pouco, tá? Compra 20, depois compra mais 20, vai comprando assim e é um jeito viável de comprar. Mas, sinceramente, se você for montar uma bateria só, não vale a pena você fazer isso, porque você vai precisar de solda a ponto, fita de níquel, você vai precisar de todas as ferramentas, e para você montar uma bateria só, não acho que a economia vale a pena. Então, e sem contar que não montem baterias se você não tiver o conhecimento de eletrônica, pessoal. Não façam isso, porque é uma economia muito boba de dinheiro. Só faça se você realmente estiver interessado em aprender, se você tem o conhecimento, tem as ferramentas. Fora isso, não tentem se arriscar de montar bateria em casa, beleza? E outro detalhe, geralmente aqueles packs que vendem no AliExpress montados, vem com a capacidade falsa e as baterias são montadas sem balanceamento, tá? Já vou falar um pouquinho mais sobre balanceamento, que é a parte mais importante desse vídeo aqui, inclusive. Então, a minha recomendação é a seguinte: comprem baterias montadas aqui no Brasil. É caro? Com certeza é caro, né? Não é nada barato você comprar uma bateria, um pack de baterias profissional. Aqui em São Paulo tem Alta Performance, eu sempre falo deles, não sou patrocinado, eles não me pagam nada, mas eu sou amigo do Manuel, que é o dono lá da Alta Performance, e eu sempre vou recomendar eles, porque eles fazem a montagem perfeita, como deve ser feita da bateria, que é você balanceando e tomando todos os cuidados, utilizando células novas com alta capacidade e com garantia. Então é caro, com certeza, é bem puxado uma bateria boa, só que é caro entre aspas, né? Relativo você dizer que é caro, porque se você pagar, sei lá, 3.500 numa bateria para sua bike elétrica e a bateria durar 5 anos, 6 anos, sem você ter dor de cabeça, então não sai caro. Se você for fazer as contas, né, o custo-benefício vale muito a pena. Então eu recomendo muito Alta Performance para montagens de bateria, tá? Então, se você não tem o conhecimento de montar uma bateria, cara, investe numa bateria nova montada por um profissional, que eu garanto para vocês que vale muito a pena. Ela não vai durar um ano igual essas baterias aí chinesas. Eu garanto para vocês que vai ter uma vida útil muito longa. Bom, pessoal, agora a questão do balanceamento dos packs de bateria, tá?
que é a parte mais importante desse vídeo. É muito comum você ouvir algumas pessoas falando que não quero comprar uma bike elétrica porque daqui a um ano a bateria para, tem que pagar de novo e a bateria é o preço da bicicleta. E assim, realmente, essas pessoas não estão erradas. Acontece isso. E isso acontece não só pela qualidade da célula. A qualidade da célula tem diferenças, tá? Mas não é o principal quesito que vai fazer sua bateria ter uma vida útil curta. É basicamente o balanceamento do pack de baterias, tá? Porque as baterias que vêm montadas direto da China, elas não vêm balanceadas. Simplesmente o pessoal na fábrica pega as células novinhas, encaixa lá no suporte, solda e acabou. Só que isso tem um grande problema, que é o seguinte: vamos supor que aqui estão os S da bateria. E o que acontece? Quando você fabrica uma bateria nova, ela não vai ter 2.200 mAh perfeitamente, que nem essa daqui, ó. Ela marca 2.200 mAh, mas ela tem, na verdade, 2.343. Essa daqui é a mesma célula. Essa daqui já tem 2.261. Ou seja, elas não vão ser fabricadas exatamente com a mesma capacidade. Então o que acontece? Na China, eles montam de qualquer jeito. Qualquer célula que tiver lá, eles vão montar e vai funcionar perfeitamente. Só que isso, ao longo do tempo, conforme você descarrega e carrega a sua bateria, vai gerar uma diferença aí. Por quê? A partir do momento que você tem células aleatórias com capacidades aleatórias, algumas vão descarregar primeiro e outras vão carregar mais rapidamente por conta dessa diferença. Ou seja, as células têm que ser testadas precisamente igual essas aqui, por exemplo, e você tem que escrever essas capacidades em um software que tem no computador, e o software vai dizer para você onde colocar cada célula para que elas fiquem balanceadas, ou seja, uma compensa a outra, entendeu? Por exemplo, aqui nós temos uma de 2.400 e uma de 2.600, tem uma diferença. Então essas aqui você põe na mesma série, para que elas, uma complemente a outra, né? Para que você tenha cada S com a mesma capacidade. Ou seja, vamos supor que você monta uma bateria de 12 Ah, desbalanceada. O primeiro S vai ter 12, o segundo S vai ter 11,5, o terceiro S vai ter 13 Ah, ou seja, você tem uma bateria toda desbalanceada. O correto é que todos os S tenham exatamente 12 Ah. Então é justamente por isso que as baterias têm a vida útil curta, porque não são balanceadas. Quando você não faz o balanceamento, a bateria vai funcionar bem por um bom tempo, só que vai chegar uma hora que vai ter um S que vai estar com uma tensão muito mais baixa que o outro, por conta desse ciclo de carga e descarga irregular, entendeu? Então justamente essa é a diferença. Lá na Alta Performance, que é a oficina do Manuel, é feito esse procedimento, é demorado, você testa célula por célula, cada célula dessa demora 8 horas para testar em média. Ou seja, põe lá no litocala, tem que ter vários litocalas, deixa testando e monta balanceado. Isso faz a bateria durar 5, 6, 7 anos, depende do tanto que você usar também. Então você vai ver daqui a alguns anos, você abre sua bateria e você vai medir lá os S, tudo certinho com a mesma tensão. Então esse é o grande problema que a gente tem hoje. Baterias que vêm da China montadas sem fazer o balanceamento. Muitas vezes vêm células de qualidade, às vezes LG, Samsung, e simplesmente não tem balanceamento. E isso faz a vida útil da bateria ir por água abaixo, porque vai chegar uma hora que vai ter um S que vai ficar muito baixa a tensão e ele vai acabar cortando antes da hora, vai acabar puxando corrente de um S que está enfraquecido e vai fazer a bateria vazar o lítio, vai fazer ela esquentar. Então essa é a principal diferença de uma bateria chinesa desbalanceada para uma bateria feita como deveria ser feita, né? Bom, pessoal, basicamente é isso. Essas são as dúvidas que eu acumulei aí durante o tempo, né? Acho que demorou muito para sair esse vídeo, é questão de falta de tempo mesmo, pessoal. Então eu vou tentar trazer mais vídeos como esse. Sei que é longo, é um pouquinho chato, né? Fica um clima de aula aí, mas eu acho que é importante, né? Ter um vídeo como esse para tirar a dúvida não só de quem tem vontade de aprender a montar, mas para quem é apenas usuário, tá? Eu estou pensando aqui em fazer um vídeo sobre tipos de motores, tá? Pegar as dúvidas geral aí e fazer um vídeo falando sobre cada tipo de motor de bike para ter um conteúdo aí para tirar dúvida, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Agradeço quem assistiu o vídeo até o final.